Olá, queridos. Paus da fé, né? Graça e paz. Quero deixar aqui uma palavra de Deus para motivar você. Falar aqui sobre a decisão, o poder da decisão. E eu vou deixar essa palavra ou esse vídeo em cima de um texto que o Senhor traz à minha memória, que é sobre Gênesis 13, capítulo 13, versículo 9, que fala sobre uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Quando Abraão sabe do problema que os pastores de ambos estão travando por mantimento, Abraão sabiamente diz a Ló: escolhe um lugar. Abraão poderia ter o privilégio, por ser tio de Ló e mais velho, de escolher um lugar, mas ele disse: Ló, faz o seguinte, escolhe tu um lugar. E a Bíblia diz que Ló tão somente ele olha as campinas verdejantes e diz: eu quero aqui. Do outro lado existia um deserto, e Abraão disse: não tem problema. Era como se Abraão dissesse: não tem problema, eu quero é paz, siga o seu caminho. Só que existe um porquê nessa confiança de Abraão. Por quê? Abraão sabia que a bênção ou o propósito de Deus não estava no lugar, mas estava nele. Quando o Senhor chama Abraão lá em Gênesis 12, ele vai dizer: seja você uma bênção. Ou seja, a bênção está em você, o poder da decisão está em você. Terrível coisa é alguém indeciso. Terrível coisa é alguém que não toma uma atitude porque pensa: e se der errado? E se eu não conseguir? E são pessoas que cochiam em seus pensamentos constantemente. São pessoas que pensam constantemente se vai dar certo ou não. Ela dorme dizendo: amanhã vai ser bom, mas quando ela acorda, ela já acorda desacreditada. Ela, nesse momento, ela diz que vai dar certo, mas daqui a minutos, segundos, ela já pensa: e se não der? E terrível coisa é quando você não tem o poder de decisão, o poder de dominar as suas emoções e acreditar que vai dar certo. Esse poder do crer, ele vai atrair o crescimento, o amadurecimento. Aí talvez você diga assim: mas e se não der errado? Se você fosse olhar por uma questão lógica, você não dará um passo, principalmente para os da fé. Por quê? A Bíblia diz para os da fé que o meu justo, ele viverá pela fé. E o que é a fé? É a firme certeza de algo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Então, se você for olhar a lógica, você não vai tomar decisão alguma. Mas se você crer e confiar, você sempre vai tomar decisões. E se essa decisão der errado, foi simplesmente um feedback, foi simplesmente um retorno. Tem uma frase de Thomas Edison, um grande criador, inclusive da lâmpada, que certa feita alguém chegou para ele querendo depreciar o seu trabalho, a sua conquista, o seu mérito, e disse a ele: Thomas, como você se sente falhando 10 mil vezes? Ele diz: eu não falhei 10 mil vezes, eu apenas descobri que 10 mil vezes que eu tentei não dariam certo. Olha a mentalidade dele. Ele poderia se entristecer, desanimar, mas na mesma hora a retórica dele, a palavra dele, o posicionamento dele colocou ele por cima novamente. Porque existem comentários que alguém vai lançar contra você, que se você não estiver preparado para absorver, você vai se diminuir, você vai se depreciar. Então você muitas das vezes precisa blindar o seu coração. Observe que Thomas Edison, ele diz: não, eu não falhei, eu não fracassei, eu apenas descobri. Ou seja, o poder do feedback. Era como se ele tentasse: assim não deu certo, vou tentar de novo, assim não deu certo, vou tentar de novo, até o momento que conseguiu. Hoje nós temos lâmpadas em casa. Talvez outra pessoa poderia criar, mas foi ele que teve a decisão de tentar quantas vezes fosse preciso até dar certo. Então, o indeciso, ele machuca, ele fere, ele neutraliza o sonho dele e o sonho das pessoas. Então, eu já cheguei a trabalhar numa empresa em que ela era conduzida por um casal. E terrível coisa era quando chegava um feriado, quando chegava um fim de semana, que um deles dizia: vamos fechar, aí o outro dizia: vamos abrir. E os funcionários já saíam de perto, porque essa empresa, quando chegava um momento como esse, gerava um desconforto, porque a mulher dizia: fecha, aí o homem dizia: abre, e literalmente o funcionário teria que estar nesse processo: baixa, sobe, baixa, sobe. Aí o que é que a gente fazia? Saía de perto, até que eles se resolvessem o que ia fazer. Graças a Deus esse casal ainda hoje vive junto, e que vivam e sejam felizes até o último momento.
Mas o que eu quero dizer é que a indecisão entre eles, a falta de comunicação entre eles, causava um desconforto não só neles, que estava gerando um problema familiar, mas também todos que estavam do lado. Então, o poder da decisão, ele, mesmo que, como eu falei, mesmo que algo dê errado, mas você só vai saber se você tirar a bunda do lugar, se você mexer os seus passos, se você trilhar o caminho. Nesse momento eu quero deixar essa reflexão para você. Nada vai acontecer se você ficar, mas e se? Mas e se? Não, você precisa crer. E se você, principalmente você que é da fé, você que crê que existe um Deus, que é criador de todas as coisas, precisa mais ainda crer, porque a Bíblia diz que nós, tudo podemos naquele que nos fortalece. Claro que sobre o bom senso, de não tomar atitudes que venham prejudicar alguém, mas se a sua atitude é uma atitude pensando em ajudar você e ajudar aqueles que te cercam, sem dúvida, algum momento, algum dia, alguma hora, ela vai dar certo. O que cabe a você é perseverar e saber que a bênção não está no lugar, mas está em nós. Lembra? Seja você, seja eu, uma bênção sobre as pessoas, sobre os lugares, sobre as empresas, sobre onde eu chegar. Eu preciso trazer paz, luz e esperança. Essa é a palavra que eu deixo para você.